Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo de número 163, Nosso Lar, capítulo 29, a visão de Francisco. Francisco, você sabe, é esse paciente que está sendo, que estamos aqui descrevendo, recitando a história dele. Então, Narcisa, ela continua aqui, Entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante a demência total, reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Então, depois que o pai de Francisco ali esteve visitando-o, depois daquele, beijo, depois que o pai se ajoelhou e beijou o filho, daquele momento em diante, melhorou um pouco os transtornos, aquelas alucinações, aquela demência, diminuíram, Aí exclama o André: como tudo isso comove? Exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Como pode, A imagem do cadáver persegui-lo. Será que realmente o cadáver nos persegue? É lógico que não. Não é o cadáver que nos persegue. Não é o cadáver que persegue o espírito nesses lugares, nessas regiões umbralinas. E sim a forma que a pessoa viveu aqui na Terra. Conforme ele usou o cadáver dele, vamos dizer assim. Então, ficou plasmado. Porque é preciso dizer que o perispírito, ele é o modelador da forma. Que no perispírito fica gravado, registrado, fica plasmado tudo que fizemos em existências passadas e tudo que nós fazemos na existência atual. Pois o nosso comportamento atual, nossas atitudes atuais, a forma conforme vivemos aqui na Terra atualmente, mentalmente, plasma, fica registrado no nosso perispírito. Às vezes as pessoas falam assim: mas o perispírito ele só registra o que trouxemos, o que vivemos em existências passadas. De forma nenhuma. De forma nenhuma. O perispírito é como se fosse uma máquina de Xerox. Você apertou o botãozinho ali, sai a impressão na hora. É só você pensar. Está registrado aí no perispírito. Então, principalmente no caso da somatização. Essas fantasias, essas ilusões, esses desejos, esses seres obcecados, fanáticos por corpos esculpidos, Aqui na Terra existe o halterofilismo, nada contra. Porque eu, quando tinha meus 18 anos também, muito precariamente, pratiquei academia, fiz academia. Então, aquela palhaçada de ficar em frente aos espelhos, olhando os bíceps, os tríceps, o tórax e tal, fica parecendo uma tanajura ali. Por que parecendo tanajura? Porque a pessoa cresce do umbigo para cima, fica parecendo um
touro. E do umbigo para baixo a pessoa fica parecendo uma gazela. Observa você, gente. Observa vocês verem. Esses homens com esses peitos largos têm 1 metro de largura. Cada braço dessa grossura. Pescoço dessa grossura. Você olha no pio dos braços dele, cada veia da grossura de um dedo. Mas você olha nas perninhas dele, você não sabe se você está olhando para uma tanajura, para uma gazela, ou para uma formiga, uma garça, uma ganzela. Eu posso dizer porque eu fiz. Ah, então você é assim. Não, fui assim um bom período, até eu me conscientizar-se do crime que eu estava cometendo contra a minha evolução. Quando eu me conscientizei, parei e procurei me regenerar nesse sentido. Mas essa é a ilusão. Um dia, faz parte do estudo aqui, um dia eu quis saber como como se encontra alguns halterofilistas que desencarnaram aqui no corpo físico, como que eles se encontravam nas regiões umbralinas. E eu vou te dizer mais ou menos assim, ó. Não vou usar nada científico. Sei que eu fui levado num departamento, numa região umbralina, no umbral. Isso não é hospital, não. E lá eles me mostraram alguns montes de gelatina. Aqui na Terra as crianças gostam de brincar com aquela um elemento chama amoeba, acho que é isso mesmo, né? Amoeba, umas latinhas assim, que não deixa de ser gosmenta, um grude, mas é uma massa disforme, sem forma, uma gelatina sem forma. E eu pude ver assim no chão daquela região umbralina vários montes de gelatina se movimentando para lá, para cá, como se fossem minhocas rastejando no chão, lesmas rastejando no chão. Aí eu vinha saber que foram seres aqui na Terra que halterofilistas que usaram bastante esses asteroides, né, esses anabolizantes, e aqueles anabolizantes ficaram registrados no perispírito daquele indivíduo, desestruturando a forma do indivíduo. Então ali estava plasmado aquilo que ele, no corpo físico, vivenciou. Agora isso, para se recuperar, leva-se séculos e séculos e séculos. Então olha só para você ver como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Aí esclareceu a velhinha Narcisa. A visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos. A visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Tá vendo só? Apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa. Nem vivem senão dele para ele, votando-lhe verdadeiros culto. Então aqui na Terra, analisa para você ver quantos milhões de homens e de mulheres que se submetem a
centenas de cirurgias plásticas por ano. Acessa aí no Google, você vai ter uma noção do que nós estamos falando aqui. Excesso de cirurgias plásticas no rosto e no corpo. Tem pessoas, aí você procura o antes e o depois daquela pessoa. O antes é uma Cinderela. O depois das cirurgias, um sapo em meia lama. Todo desestruturado, todo deformado. Então tem pessoas que são doentes, fanáticas por corpo esbelto, por corpo sarado, por barriguinha, tanquinho. São os termos aqui da terra, né? Bíceps, tríceps. E ficam todos exibidos de tanguinha na praia, tanto homem quanto mulher, mostrando aqueles corpos produzidos nas academias graças aos anabolizantes. Depois, quando esse indivíduo desencarna, é isso que acontece aqui, ó, igual o Francisco aqui, ó. Aí Narcisa aqui está esclarecendo, ó. A visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele. Ó, nem vivem senão dele e para ele. O que ela está querendo dizer com isso? Quantos milhões de atores e atrizes aqui na Terra modificam seus corpos para viver dele, para ganhar dinheiro em cima daquele corpo. E o pior é que quantos pais que um olheiro passando por perto chega nos pais e fala assim, olha, a tua filha serve para fotografias de propagandas assim, 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 só que você precisa levá-la no estúdio para que possamos apresentá-la ao mundo, transformando-a em uma pessoa famosíssima, bilhardária, trilhardária. E aqueles pais intuídos pela fantasia, ilusão e pela ganância do dinheiro, levam a coitadinha da filha ou do filho para ser modelo. Enfiando o filho ou a filha na lama. Retirou o filho ou a filha da lama do umbral e aqui na terra, para se redimir, enfia o filho novamente ou a filha no pântano mundano aqui da terra, o pântano da ociosidade, o pântano do desejo, da promiscuidade, das drogas. Aqui na terra. Aqui é um perigo, gente. Então, e vindo o sopro renovador, não o abandonam, repelem qualquer ideia de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Olha, lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. Olha só. Então, o indivíduo está ali preso ao corpo, dentro do caixão, junto com aquele corpo, louco para levantar aquele corpo. Levanta, se levanta, se levanta. Eu preciso de você, levanta. Mas daí a pouco, os micróbios, os vermes, né, que corrói tudo, surge. E quando os vermes surgem, bota o indivíduo para correr. É Narciso que está dizendo aqui, não sou eu. Ó. Desesperadamente pelo conservar, surgem
no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. Quando isso acontece, com esse espírito ali no túmulo, ele fica horrorizado, né? Ele fica horrorizado. Então ele adota uma nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental dele mesmo. Você conseguiu entender agora? Então não é o corpo que o persegue. Ele sim que plasma aquele corpo. Ele que cria aquele fantasma. Aqui, ó. A visão do cadáver, porém... voltando. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental. A visão do cadáver, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo d'alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a iluminação integral do seu fantasma, a iluminação do teu eu. Francisco, graças à intervenção de seus pais, ele foi retirado daquelas regiões umbralinas e levado para a colônia Nosso Lar. Pouco tempo depois que desencarnou. Mas esse nosso irmão, se não fosse a intervenção de seus pais, ele ficaria ali, no mínimo, de 20 a 30 anos no umbral, vivendo estas cenas ininterruptamente 24 horas por dia. 20, 30 anos. Para você ver que sofrimento, esse apego às coisas materiais, a bens materiais, apego a corpo físico, ficar idolatrando corpos. Nós temos que cuidar dos nossos corpos. Nós temos que tomar banho, vestir roupa, aparar a barba. Quem gosta de barba, né, usa a barba. Quem não gosta, apara a barba. O cabelo, quem não gosta de cabelo, né, baixinho, né, deixa o cabelo crescer, mas cuida. Todo cuidado é bonito. Uma barba grande, bem cuidada, é bonita. Um cabelo comprido, bem cuidado, é bonito, não é? Uma roupa limpinha, simples, mas limpinha, é bonito. Agora, o desleixo, que tá aí o suicídio. Isso é um suicídio, direto e indireto. Agora, para você ver, isso tudo depende de nós, como vivemos aqui na Terra. Nós quem criamos esses quadros. Nós que somatizamos esses quadros. Nós que idealizamos esses quadros. Então, olha só. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Olha que vergonha, gente, que ela acabou de dizer aqui. Como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Gente, ela está dizendo aqui que nós aqui nos encontramos num sono profundo, dormindo. E ela está certa. Temos que admitir que Narcisa está certa. Nos encontramos aqui no corpo físico, num sono profundo, pesadelo profundo, letargia
hibernação profunda. Coração petrificado, raciocínio petrificado, mente petrificada, bom senso, prudência petrificada. Escravos de nós mesmos. Nós nos algemamos aqui. Olha que absurdo. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. Olha só como que essa Narcisa é sábia. Isso deve nos preocupar, mas não nos ferir. Né? A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. Você já parou para observar? Tem pessoas que passam próximo a um pé de eucalipto de 30 metros de altura. Ele abraça o eucalipto, ele olha para cima, ele admira a altura, ele admira, né, o diâmetro daquele tronco daquela árvore, mas ele não consegue pensar na minúscula, microscópica semente que gerou aquela árvore, aquele carvalho. Nos aproximamos de um pé de manga ou de jabuticaba na época do fruto. Milhões de mangas, um número inimaginável de jabuticaba, e a gente sobe no pé, a gente apanha, a gente chupa manga, chupa jabuticaba, mas a gente não pensa que aquele pé de manga, aquele pé de jabuticaba, ali, dando fruto 80 anos, nasceu de uma semente microscópica, imperceptível ao olho humano. Porque eu não sei se você sabe, quando você pega um grão de feijão, 99% ali é uma couraça. Microscopicamente, no cerne daquele grão de feijão, é que encontra-se a essência que germina e que se transforma numa árvore. Aquela couraça não passa-se de uma proteção àquela essência interior. Então, olha só. A flor morta volve à terra. Não é? A flor morta volta à terra. Mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Não há nada que dizer. É só raciocinar e colocar em prática. Nós precisamos entender uma fala de Raul Teixeira. Ele, nesta palestra, ele fala que nós somos escravos. Hoje somos escravos do ontem. Hoje estamos escravos do ontem. Mas que ao mesmo tempo, arquitetos do nosso amanhã. Somos arquitetos do nosso amanhã. Então, o que nós construirmos hoje, o que nós fizermos hoje, será o que nós desfrutaremos amanhã.
Plantou jiló? Vai comer jiló. Plantou espinho? Vai colher espinho. Plantou moranguinho, maçã, pera? Vai comer moranguinho, maçã e pera. Plantou amor? Vai receber amor. Praticou o bem? Vai receber o bem. Ah, mas eu estou sofrendo tanto nesse mundo. Ninguém sofre. Toda dor, todo sofrimento é reflexo dos nossos atos passados. Por isso nós não estamos sofrendo. Nós estamos expiando. Nós estamos resgatando as nossas imprudências, a nossa irresponsabilidade. Por acaso, nós perguntamos, em meio aos nossos sofrimentos, nós perguntamos o quanto sofreram aqueles que nós destruímos em existências passadas? Não, né? Por isso que não existe bala perdida, e sim bala certeira. Ladrão não entra em casa errada, e sim em casa certa. Ah, mas ele me levou tudo que eu conquistei nesta vida. Mas e você? Ao analisar a tua ficha espiritual, quanta coisa você não saqueou dos cofres públicos da humanidade em existências passadas? É a lei de causa e efeito. Agora veja bem. Dizendo conforme estou aqui dizendo, até parece que existe, como se diz na lei, então quer dizer que se eu roubei 100 reais, alguém vai ter que roubar de mim 100 reais. Não. Mas então como que fica o que você está explicando? Ora, gente, ninguém nasce, ninguém retorna ao corpo físico para sofrer. Ninguém retorna ao corpo físico para ser assassinado, para desencarnar num acidente coletivo. Veja bem, vamos raciocinar. Ninguém retorna ao corpo físico para ser assaltado, né? Para ser atropelado. Não, Luiz. Mas então, como que acontece tudo isso? Escolha da pessoa. Escolha da pessoa. Aqui na Terra nós temos dois caminhos. O caminho do amor e o caminho da dor. Aquele que opta pelo amor, ele sofre com resignação, com aceitação, com humildade e com paciência. As pessoas é que sofrem no lugar dele, não ele. Pois ele, quando atropelado, ele não sente tanto a dor de ter sido atropelado quanto as pessoas à sua volta. Porque ele é uma pessoa resignada, conformada. Ele aceita com humildade os desígnios do Pai. Agora, aqueles que não aceitam e que vivem indignados com as leis do Criador, um moribundo que pica ele, para ele já é o fim do mundo. Ele já blasfema, ele já xinga, ele já bota fogo no mundo se deixar. Então, é preciso trabalhar o nosso raciocínio. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade te libertará. Então, a pessoa que tem conhecimento, ele não sofre, ele agradece a oportunidade de passar por aquela situação. Tanto é que muitos seguidores de Jesus há 2000 anos atrás, quando pego pelos soldados romanos e levado até o governador na época, os governadores na época, foram vários períodos, e que ali, por algum motivo, os governadores os absolviam, né?
eles ficavam indignados. Ah, por que você está indignado? Eu estou te perdoando, mas eu não quero ser perdoado, eu quero morrer igual Jesus, porque ele passou por tudo que passou sem dever nada. Um ser puro, perfeito, aguentou tudo com humildade, com paciência. Agora eu não valo nada, eu não presto. Dê-me a oportunidade de ser morto, de morrer igual nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, se não me falha a memória, parece que aconteceu com Saulo de Tarso, não sei, muita história na cabeça, né? Parece que foi levado até Roma e depois foi preso, depois foi solto. Ele ficou indignado. Ah, mas eu queria ser torturado, eu queria ser sacrificado, eu queria morrer igual Jesus. Não vou precisar de você mais adiante ainda, não chegou a tua hora não. Então até o próximo vídeo, até o próximo dia. O próximo vídeo é o capítulo 30, herança e eutanásia. Afe Maria, você vai ver onde é que vai dar esse tema. Você vai ver só os assuntos que nós vamos tratar nesse tema: herança e eutanásia. Até o próximo vídeo.